Olá, estamos iniciando mais um assunto sobre sistemas de informação. Vamos abordar o conceito de informação, a evolução da informação, os tipos de sistemas de informação e como então essa informação ou sistemas de informação se enquadram dentro das estratégias de uma organização. Estes, então, serão os tópicos a serem abordados na aula de hoje sobre fundamentos de sistemas de informação. Vamos iniciar falando do papel da informação nas organizações. A importância da informação nas organizações passa pelo entendimento que a informação é mais um recurso, mais um ativo, tal qual os equipamentos, as pessoas ou o recurso financeiro. Nesse sentido, as informações tiveram uma evolução nos últimos tempos, nas últimas décadas, que passam hoje a ter um caráter realmente estratégico e essencial para as empresas. Nos anos 50, a informação servia apenas para diminuir custos. Entre os anos 60 e 70, deu-se início ao auxílio no gerenciamento através da informação. E nos anos 80, esse auxílio passou a ser o suporte principal da gerência das empresas para a tomada de decisão. Foi apenas nos anos 90 que a informação passou a ser vista como vantagem sobre as outras empresas. Hoje, uma empresa desinformada está fora do mercado. Como observamos nesse comentário, a informação ela teve uma evolução de um caráter inicialmente mais técnico, no sentido de resolver problemas de volume de informação por meio de processamentos, grandes processamentos e entregando um relatório no final, passando hoje para o uso dessa informação para algum tipo de vantagem competitiva. No marketing, nós podemos entender como está o nosso posicionamento em termos de participação no mercado. Nosso produto é o primeiro, é o segundo. O lançamento de um novo produto, vale a pena? Nós temos mercado, temos clientes? Ou ainda, qual o perfil do mercado? Qual o perfil da clientela? Quais os desejos e anseios da nossa clientela? Nesse sentido, nós incorporamos o que nós chamamos da informação como um recurso estratégico no marketing, que ela pode ser utilizada de várias formas, como, por exemplo, a informação para uma análise da situação, que, no fundo, passa a ser a transformação do que nós chamamos hoje do dado bruto em um conhecimento que passa a ser um diferencial competitivo, aplicado no entendimento dos desejos do cliente, nas demandas de clientes, em termos da análise da concorrência e também o entendimento do macro e do microambiente em que a empresa está inserida. Afinal, nós temos aí um conceito forte de Kotler, né, que diz: temos que pensar de forma global, um entendimento como hoje o mundo se encaminha para as transações e integração entre as empresas. Mas as ações têm que ser locais. Para isso, as informações passam a ser importantes nesse entendimento da análise da situação. Mas ainda, um outro contexto da informação em termos de recurso estratégico, estão ligadas diretamente às questões das variáveis de decisões de marketing. Então vamos observar mais um comentário sobre essa atuação das variáveis de decisão de marketing. Uma boa campanha de marketing está fundamentada em informações referentes ao mercado e aos clientes. Qual é o problema? Por que perdemos clientela? Quem é o público-alvo do produto? Qual a verba? Esses são alguns questionamentos que precisam ser respondidos para o sucesso de uma campanha. Como observamos, aí nós temos exatamente o composto de marketing. Neste comentário nós observamos a atuação dos 4 P's.
o produto, ou seja, como o meu produto tem que ser posicionado numa campanha, a questão de preço, a qual preço então deve ser colocado o nosso novo produto, a localização e também a promoção em termos de campanha de posicionamento de produto. As informações em termos das variáveis de marketing passam a ser importantes também como contexto de recurso estratégico. Além desse, nós temos um outro tipo, que são as medidas de desempenho. As medidas de desempenho passam pelo conceito de que nós não conseguimos gerenciar aquilo que nós não medimos. No marketing não é diferente. Qual o nível de participação da nossa empresa, do nosso produto no nosso mercado? Então, há necessidade de uma medição constante para o corpo de gestão entender como estão indo, então, os nossos processos de marketing, os nossos processos de venda na empresa. Então, os recursos de marketing, revisando recursos estratégicos das informações de marketing, passam pela análise da situação, pelo uso das variáveis de marketing e também pela medida de desempenho. Isso nos remete a um entendimento sobre como dado, informação e conhecimento podem ser transformados e podem atuar nesse contexto das informações para marketing. Esse assunto passa então para o entendimento do conceito inicial de dado. Dado, elemento da informação ou representação de fatos ou instruções em forma apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meios automáticos. O dado é representado por uma forma bruta. Por si só, ele não tem nenhum significado. Por exemplo, data de aniversário de um cliente. Data de aniversário de cliente é um campo. Por si só, ele não tem nenhum significado. O próximo conceito, que é a informação, que começa a dar um significado para o dado, é que nós começamos, então, a ter uma primeira transformação de dado em informação. Mas vamos observar esse comentário. Informação. Conceito amplo e bem fundamentado, resultante da análise e combinação de vários dados. Na medida que nós temos a quantidade de aniversariantes do mês, quem são os aniversariantes do mês, do dia, ou da próxima semana, enfim, nós começamos a dar um significado, uma expressão para o contexto anterior, que era dado, que por si só era bruto. Nessa transformação, dado e informação, nós temos mais um elemento que nós chamamos de conhecimento. A transformação de dado, informação e conhecimento nos remete à seguinte questão. Conhecimento. Ato ou ideia de conhecer. Ideia, noção. Informação, notícia, ciência. Portanto, o conhecimento, ele vem de uma reflexão da mente humana. Se nós estabelecermos em relação à data de aniversariantes do mês, quem são os aniversariantes, né, e estabelecermos um abono ao cliente, nós estamos já fazendo uma ação, um ato de reflexão, de conhecimento nessa transformação. O que mais se deseja, por exemplo, é o quê? Essa transformação contínua de dado, informação, conhecimento, pela inteligência, pela reflexão do ser humano, nos nossos processos empresariais. E não tem dúvida que no marketing nós temos muitos. Um deles, por exemplo, podemos citar a ação do vendedor na ponta, onde ele tem acesso a muitos dados, a muitas informações. Só que se isso não for tratado, não tem um significado, não tem um valor que a informação deve conter. E a informação, ela tem
um valor, tem um comportamento, né? Tem várias leis, como nós estudamos nesta unidade. E uma delas, eu vou destacar, é o valor da informação que aumenta quando há combinação de informações. E é justamente nesse sentido que conhecimento e inteligência passam a ser um dos recursos essenciais para o uso, para o trato da informação. Este é o diferencial que o seu vendedor pode atuar na ponta, ou seja, transformando dado em informação continuamente para justamente agregar valor à organização e à transação. E todas estas transformações, elas passam a ter sentido se forem tratadas de forma sistemática. Que, nesse sentido, vamos ver o próximo tópico. Nós vamos abordar as características dos sistemas de informações. O que compõe um sistema de informação? Um sistema de informação, ele tem alguns componentes clássicos. Podemos citar a própria informação, que é o recurso, que é uma grande matéria-prima. A função, os procedimentos, a própria tecnologia e vamos destacar pessoas. Agora, quando se fala em sistema de informação, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Possivelmente um computador, um notebook, um palm top, alguma mídia eletrônica. Mas não. O sistema de informação é a integração desses conceitos. Aliás, vale a pena estabelecer o conceito de sistema e o conceito de sistema de informação. O conceito de sistema, ele vem no sentido de nós entendermos o todo. Ele vem até da ciência da biologia. Um bom exemplo é o corpo humano. Como é que funciona o corpo humano? É um componente, é um conjunto de subsistemas. O subsistema digestivo, o subsistema respiratório, o subsistema reprodutor e assim vai. Nenhum subsistema de forma isolada vai funcionar. Ele funciona como um todo e de forma integrada. E a sobrevivência do sistema corpo humano, ele advém justamente disso, da dinâmica de funcionamento, de entrada, do funcionamento, da transformação das entradas que tem no corpo humano no resultado que é a própria vida. Assim, portanto, o conceito de sistema passa pelo entendimento do conjunto de partes que se integram entre si para atender um determinado objetivo. No caso do sistema de informação, para atender um objetivo que nós chamamos de tomada de decisão, uma tomada de decisão empresarial. Que os sistemas de informação têm os componentes que nós já referenciamos. A informação propriamente dito, que é a matéria-prima, funções, procedimentos, tecnologia, então, e pessoas. Vamos ver algumas questões sobre informação. A informação, ela tem vários atributos, mas vamos destacar, por exemplo, a informação do ponto de vista do seu nível de utilização. Ela pode ser utilizada do ponto de vista operacional, que são para o nível de operações de uma empresa, que o nível de detalhe da informação tem que ser do nível de cadastro, ou seja, ponto a ponto, como se você estivesse preenchendo o cadastro do seu cliente, um cadastro do fornecedor, onde todas as informações são importantes para um dia serem recuperadas, por exemplo, para os clientes, para ações de relacionamento. Que clube de futebol você torce, qual alimento você prefere, né? Que música, que estilo de música você prefere. Tudo isso pode ser armazenado para ações posteriores em processos de relacionamento com o cliente. Então, estes são alguns dos atributos ao qual o elemento informação é importante. O outro elemento que faz parte dos componentes do sistema de informação é chamado de função. A função estabelece qual a razão de ser do sistema de informação. Então, o meu sistema de informação tem a função de controle de produção, de atendimento a cliente,
de controle logístico e assim por diante. Ou seja, nós estamos estabelecendo uma identidade para o sistema. Este sistema tem alguns procedimentos que nós podemos dizer que segue um fluxo sequencial e lógico e contínuo. A isso nós chamamos, portanto, do elemento procedimento. Podemos, nesse sentido, tratar a sequência de uma ação, de uma transação de venda, que começa lá com uma necessidade de compra de algum cliente, ou seja, a própria demanda. Passa por este cliente fazer uma seleção de produtos. Então aí tem a pesquisa de vários fornecedores. Estabelecido um fornecedor ou vários fornecedores, nós temos o quê? A apresentação, teste, demonstração do produto. Vejam bem que nós estamos seguindo uma sequência, que normalmente é a sequência de uma transação de venda. Ainda, seguindo, existe a etapa o quê? De orçamento e negociação. Conforme o resultado, firmamos um pedido, um contrato. Ocorre, não necessariamente nessa mesma ordem, mas um pagamento, a entrega e, não vamos esquecer, do pós-venda, né? Que é um processo que fecha um ciclo aí esquemático chamado de procedimentos, nesse caso atendendo aí uma função, a função venda. Agora, tudo isto é viabilizado de forma sistemática, repetida e podendo estar em cada ação, cada procedimento desse, recuperando informações para um bom atendimento ao cliente por meio de tecnologias. Aí entra, então, a tecnologia propriamente dita. A tecnologia é rede, é computador, é wireless, é notebook, enfim, ou seja, é um meio pelo qual então o profissional de marketing ou qualquer agente, enfim, né, um funcionário que trabalha com recursos de sistema de informação vai viabilizar a sistematização da informação. Nesse sentido, nós temos aí justamente o elemento que talvez seja o principal deles nesse composto integrado dos componentes do sistema de informação, que é o componente pessoas. Vamos ouvir aí um breve comentário sobre esse elemento. Mesmo com todo o avanço da tecnologia, computadores ainda não são capazes de pensar como uma pessoa. O aprendizado, a intuição e outras características humanas aprimoram a informação bruta recebida por sistemas de informação, aplicando e desenvolvendo cada vez mais o que é importante. Você já viu um robô fazendo pedido? Evidente que não. Claro, nós temos aí sistemas de automação, de troca de informações eletrônicas entre computadores, do tipo EDI, troca de informações eletrônicas. Porém, o diferencial numa transação do uso de informação, num processo entre vendedor e comprador, ainda quem faz sempre será a intuição, a inteligência do ser humano, podendo perceber desta forma, por meio da interação de comportamento entre os seres humanos, talvez uma nova oportunidade, uma nova agregação no pedido e assim por diante. É desta forma que o elemento humano compõe, então, de forma harmônica e integrada com os demais elementos do sistema de informação de marketing, né? Repetindo, informação propriamente dita, a função, procedimentos, a tecnologia e o ser humano. Que isto se viabiliza de forma sistemática por meio dos tipos de sistemas de informações empresariais. Assim, quando se fala nos tipos de sistemas de informação empresariais, é bom resgatar a ideia do que nós chamamos de pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? Na verdade, o pensamento sistêmico parte na visão do todo, como você estivesse vendo uma floresta, a floresta amazônica no seu contexto, no avião
do seu contexto global, no seu contexto geral. Esta é a visão sistêmica. Ela é importante para nós tomarmos uma boa decisão, ver o todo para o particular. O particular seria lá uma clareira de uma floresta, né? Onde nós temos uma ideia particular detalhada. Os tipos de sistemas de informação partem dessa ideia do pensamento sistêmico. Segundo O'Brien, o autor que nós vamos referendar agora alguns conceitos, ele também enxerga dessa forma, ou seja, nós temos uma ideia do todo em termos de tipos de sistemas de informação, chamado então dos sistemas de informação para apoio à gestão ou apoio gerencial. O outro tipo que o O'Brien nos referenda é o seguinte, que chama os tipos de sistemas de apoio operacional ou apoio às operações. Em termos desta tipologia, nós vamos então classificar 3 categorias de sistemas chamados então de sistemas de apoio operacionais, começando pelo chamado de sistemas de controle de processamento de transações. Ou seja, são sistemas que tratam das integrações das informações de uma empresa, ou os famosos sistemas de gestão integrada, ou os tão falados ERP, Enterprise Resource Planning, ou os sistemas que tratam dos recursos, dos planejamentos empresariais. Estes sistemas integram todas as áreas de uma organização. As áreas que fazem as informações de saída para o mercado, ou seja, as áreas que tratam dos processos de venda, que se estabelece por uma nota fiscal de saída, que começou lá com um pedido de venda, depois foi avaliado o crédito, foi visto a questão do planejamento da produção, foi produzido, estocado, faturado e finalmente entregue. Ou seja, viu todo um lado em termos da saída do movimento de venda. O outro lado da integração das informações passam a ser o quê? Os recursos de entrada, são os recursos que entram subsídios, matéria-prima, informações para se produzir, que passam a ser o quê? O grande processo chamado de suprimentos, que para produzir determinado produto ou serviço, enfim, nós precisamos de insumos, que é feito, então, um planejamento de insumos, uma área de compra faz toda a requisição de compras, é entregue e aí entra a nota fiscal de entrada. Tudo isso estabelecendo, tanto de um lado quanto do outro, de forma integrada, a parte financeira, contas a pagar pelo lado de entrada, contas a receber pelo lado de saída, integrado por um fluxo de caixa e, por sua vez, tudo desemboca numa contabilidade. Estas transações todas são transações que nós chamamos de transações operacionais de uma organização, que tratam nesta categoria chamado de transacionais, as transações de uma empresa. A segunda categoria, na abordagem de O'Brien, ele chama os tipos de sistema de informação de apoio a operações, chamado de controle de processos. Os controles de processos são todos aqueles sistemas que estão envolvidos algum sensor eletrônico. E nós, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com alguns exemplos nesse sentido. Assim, os sistemas, do tipo de sistemas de informação empresariais, de controle de processos, são aqueles que possivelmente você utiliza aí no seu dia a dia. Quando você vai num terminal eletrônico de banco, onde está fazendo aí um saque de dinheiro, ou está ocorrendo um tipo de uso desse sistema de controle de processo, porque tem um controle magnético que identifica o estoque de dinheiro neste terminal. Então, a
atingir determinado estoque, é avisado por uma central que é necessário repor, então, o numerário nesta unidade de terminal eletrônico. Porque tem um sensor eletrônico ali que está identificando o sistema de reposição. Da mesma forma, aqueles terminais, o quiosque de refrigerante, também tem o mesmo sentido. Ou seja, nós temos lá um sensor eletrônico que identifica o ponto de reposição de estar abastecendo novamente o refrigerante na determinada unidade. E tem uma central onde está identificando as diversas unidades para justamente poder fazer todo este ressuprimento de materiais. Esta tipologia, então, é o chamado de controle de processos. Uma outra tipologia de sistemas de informações empresariais é o chamado de sistemas colaborativos. Assim, os tipos de sistemas de informação empresariais chamados de colaborativos são todos aqueles que apoiam equipes, times, grupos de trabalho. Ou seja, em todos os lugares, em todas as organizações, nós temos grupos e trabalhamos sempre de forma harmonizada com mais de uma pessoa. A tecnologia que viabilizou muito isso foi a internet. Quando nós estamos de forma compartilhada, trocando e-mails, usando chats, MSN, fazendo videoconferência, são todos recursos, são todos sistemas de informação que ajudam a colaboração de trabalhos em grupos, que nós chamamos também de sistemas de automação de escritório. Você imaginaria hoje um advogado trabalhar sem esses recursos? Olha, seria muito difícil, não é? Então, assim, nós compomos com esses exemplos os chamados tipos de sistemas de informação empresariais de apoio às operações. Repetindo, os controles transacionais, de processamentos transacionais, que nos ajudam a integrar as informações, todos os processos de uma empresa. Os chamados de controle de processos, aqueles que usam alguns sensores eletrônicos para alguma transação pontual e focada. Ou os chamados de colaborativos, que ajudam os trabalhos em grupos também de forma isolada. O outro grupo de sistemas de informações é os chamados de apoio gerencial, ou seja, os tipos de sistema de informações que apoiam aos executivos, aos gerentes, aos tomadores de decisão de uma empresa. Vamos iniciar caracterizando o primeiro tipo, a primeira categoria de sistema de apoio gerencial, chamado de SIG, ou Sistema de Informação Gerencial. A literatura e a prática nos encaminham para definir que os sistemas desse tipo são usados nas rotinas dos gestores que precisam diariamente ou periodicamente estar acompanhando algum desempenho gerencial. Quanto foi a produção ontem? Como está o desempenho da nossa campanha de marketing em termos de quantidade vendida de produtos? Ou seja, rotineiramente nós temos posições, consultas em relatórios, em vídeo e tal, de posições gerenciais, de posições, padrões de acompanhamento de algum processo da nossa organização. O mais usado, geralmente, é justamente na área de vendas e na área financeira. Como está o nosso disponível financeiro? Então, apoiam aos gerentes, aos gestores, no agrupamento de informações para tomadas de decisões na rotina. Um outro tipo de sistema de informação é de apoio gerencial, chamado de sistemas de apoio à decisão. Os tipos de sistema de informação empresariais, que são chamados de sistema de apoio à decisão, também têm o mesmo público-alvo de usuários, que são gestores. Porém, eles atuam mais com modelos ou problemas específicos a serem resolvidos, onde, de forma interativa com algum modelo matemático, algum modelo específico, ele vai conversando
com o sistema para determinar um cenário que seja o cenário favorável para uma decisão. A planilha eletrônica que você utiliza é uma interação desse tipo. Você vai conversando com o computador, qual a melhor precificação para nossa categoria de produtos aí de confecção feminina. Ah, se aumentar 5%, não, poxa, não chegou ainda no ponto ideal. 7, 10, 15, enfim e tal. Ó, nessa interação com o modelo, você chega numa posição, num cenário final. Por isso que chama-se sistema de apoio à decisão. Ela é sempre focada, não numa rotina, mas num ponto específico para uma tomada de decisão. Lembra-se, né, nas planilhas que você usa? É um exemplo disso. A terceira tipologia é o tipo de sistema de informação para apoio aos executivos, ou sistema de informação executivo. Assim, nós temos, então, o tipo de sistema de informação gerencial para apoiar executivos, no sentido que ele é muito semelhante ao sistema de informação gerencial, que trabalham com acompanhamento de rotinas, porém, acrescentando mais um elemento, ou seja, os executivos também enxergam o futuro, ou seja, eles utilizam o sistema de informação para executivos para fazer um planejamento para os próximos anos. Ou seja, as informações e este modelo têm que propiciar esta facilidade. Além do que, também, as características do sistema para executivo têm que ser de fácil uso de um executivo. Ou seja, com ícones, com gráficos, com tabelas, no sentido muito de posicionar as informações. Gráficos, imagens, falam muito melhor do que muitas tabelas, enfim, não é verdade? Bom, estes, portanto, são os tipos de sistemas de informações que têm que ser aplicados em uma organização. Agora, de que forma esses sistemas são planejados, são orientados, são alocados? Aí vem o nosso próximo e último tópico, que é o gerenciamento estratégico da informação de marketing. Que acontece de que forma? Na verdade, o alinhamento do planejamento estratégico da organização com os sistemas. Ou seja, os sistemas vêm apoiar o quê? Ao que tem que ser melhorado, aumentar a receita, o que tem que ser mantido, o que tem que ser, eventualmente, reduzir despesas, custos, etc. Ou seja, os sistemas de informação passam a ser as ferramentas essenciais de alinhamento com planejamento estratégico. Agora, é interessante nós ouvirmos um depoimento de como acontece isso, ou como aconteceu isso em uma empresa. Vamos ouvir? Para explicar melhor a importância do sistema de informação aplicado à estratégia da empresa, é importante que a gente entenda como é difícil hoje em dia de se fazer diferenças entre os concorrentes nos produtos que são fabricados, né? Isso não é restrito à nossa área, que produzimos revestimento cerâmico, e que ainda que seja um produto ligado a efeitos estéticos, ele é um produto de acabamento. A Portobello lança um produto novo, totalmente alinhado com as tendências, mas muito rapidamente os concorrentes conseguem copiar esses produtos, né? Um pouco o efeito China aí, né? E portanto, se você focar excessivamente só no produto em si, não vai ser possível você criar diferenciais que são sustentáveis. E daí é que entra a informação, não é? Então, você poder ter informações, seja do mercado, das tendências para onde esse mercado está indo, os movimentos que os concorrentes estão fazendo, não é? É fundamental para você ter um grau de acerto na tua estratégia muito maior, porque as margens hoje dos negócios, de um modo geral, não permitem mais grandes erros. E, portanto, você lidar só com a intuição, você não vai produzir e alcançar os resultados esperados, porque a tua possibilidade de erro aumenta muito. Não tem como, pessoal, tem que trabalhar com informações para que elas ajudem a sua intuição, a sua experiência a direcionar a empresa no andar dos longos anos.
tenho um bom exemplo para citar para vocês, que está ligado ao nosso canal Porto Belo Shop. Nós, na Porto Belo, trabalhamos com vários canais, né, voltados a públicos específicos, e um dos canais que nós temos é uma rede de lojas chamadas Porto Belo Shop, que são especializadas em revestimento cerâmico e tem a vocação de serviços e de profundidade, portanto, de especialização. À medida que nós fomos analisando os dados de compra dos consumidores finais nessas lojas, nós pudemos perceber que tem crescido significativamente a importância dos arquitetos e dos decoradores na decisão de compra desses consumidores, né? E até então o nosso foco na loja estava muito em cima do consumidor final. Nós chamamos aí de Dona Maria, quer dizer, a pessoa que efetivamente vai na compra e toma a decisão, que na maioria das vezes são as mulheres, né? Os homens têm um papel secundário nessa decisão de compra. E aí percebemos que, de fato, a partir das informações que a gente obteve, que a participação do arquiteto na decisão de compra cresce, tanto nas situações de uma construção de uma obra nova, de uma casa nova, quanto também numa reforma. Independente do tamanho, isso é crescente. E daí? À medida que nós começamos a ler isso, nós mudamos o nosso direcionamento, não mais só focado no consumidor final, mas passamos a enxergar o arquiteto e decorador como uma parte super importante do processo. E aí desenhamos então estratégias para melhor lidar com isso, seja nos instrumentos mais adequados para apoiá-lo nas ações junto aos seus clientes, seja no reconhecimento dessa importância através de programas de relacionamento. Em suma, desenhamos todo um modo novo da área de marketing, seja nos materiais de apoio, no linguajar, na revista que se utiliza para fazer campanhas, entender melhor o que ele esperava dos produtos para influenciar no nosso desenvolvimento de produto, tá certo? Portanto, a partir dessa informação que a gente foi lendo ao longo do tempo, de que o especificador, ou seja, o arquiteto e o decorador, de fato é um diferencial na decisão de compra, nós criamos, de fato, um direcionamento todo específico para melhor atender a eles, né? Então, você viu com esse depoimento como se aplica todo esse conhecimento de forma alinhada a um planejamento estratégico. Nós concluímos estabelecendo, então, quão importante é entender sistema de informação para a sua vida profissional. Ou seja, sem informação, sem acompanhamento de informação, hoje, realmente, nós não conseguimos gerenciar nada. Como dicas de estudo, sugiro vocês lerem a literatura Sistemas de Informação Gerenciais. Os autores são Landau e Landau. São dois autores clássicos que discutem, estudam e trazem alguns exemplos práticos, alguns cases sobre aplicações de sistemas de informação. A editora é a Pearson Prentice Hall e fica aí a dica para complementar os estudos desta aula. Bons estudos para você!